Olá, sejam bem-vindos, estamos de volta ao canal Palavra que dá vida ao homem e vamos dar sequência às lições da Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado, lição de número 6, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem, é um questionamento nesta lição de número 6. Nosso texto áureo diz assim: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavraram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó 4, 7 e 8. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Vamos à nossa lição bíblica. Lição em classe, a leitura oficial em Jó, capítulo 4, versos de 1 a 8, Jó 15, de 1 a 4, 22, de 1 a 5, diz assim: Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Se intentarmos falar-te, enfardar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As suas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isto mesmo. Jó 15, 1. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura dará o sábio, em resposta, ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental? Arguido com palavras que nada servem e com razões que nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os roubos diante de Deus? Jó 22, 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que te faças perfeito aos teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Lição de número 6, que nós vamos falar aqui um pouco sobre a teologia de Elifaz, que é um questionamento plausível dentro da cultura da época e que permeia os nossos dias também. A lição, ela diz na nossa introdução que Elifaz ele é o primeiro amigo de Jó que vai discursar, que vai falar com Jó acerca da sua atual situação. E Elifaz ele vai trazer uma teologia muito conhecida da antiguidade, que permeia os nossos dias, que é a seguinte: os justos não sofrem porque Deus os guarda. O sofrimento, a miséria, as doenças, as calamidades, as provações, elas sobrecaem sobre os pecadores. Basicamente, esta é a teologia que Elifaz vai defender diante de Jó. Primeiro ponto: os pecadores no contexto da justiça retributiva, a lei da semeadura e da colheita. Então ele vai entrar por esta linha de raciocínio. Ele vai dizer assim: olha, Jó, nós sabemos que Deus retribui a cada um segundo as suas obras e que o justo não é tentado, não é provado, o justo não perece, o justo não chora, o justo não tem fome, o justo não tem sede, o justo é guardado por Deus. De maneira que, se tudo isto sobreveio sobre você, então alguma coisa de errado você deve ter feito. Esta é a teologia de Elifaz. No ponto 2, ele vai dizer: o homem colhe o que planta. Então, se Jó estava agora passando por tudo aquilo, com certeza ele deveria ter plantado algum mal, ter pecado de alguma forma,
ter se desviado dos caminhos de Deus de alguma maneira e Deus agora o estava punindo. Estas é as afirmações de Elifaz. Portanto, o que Elifaz vai defender? Ele vai defender que o pecado sempre produzirá consequências ruins e cedo ou tarde esse preço do pecado será cobrado de mim e de você. Nesse ponto ele não está errado. O pecado ele tem sim suas consequências e as consequências do pecado são aterrorizantes. Ela vem e ela não vem a prestação, ela vem de uma vez só. Entretanto, é importante nós entendermos que as provações, as calamidades e a maldade do mundo sobrevêm sobre todos. Basta olhar para a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Daniel, de Elias, de Eliseu, de Josué, de Moisés, né? De tantos outros homens de Deus, de Sansão, dos juízes, a vida de grandes profetas, dos menores profetas, Isaías, Jeremias e por aí vai. Na verdade, essas calamidades elas sobrevêm a todos. É claro que há coisas que vêm na minha vida, vêm na sua vida, que é consequência de pecado, um erro meu, um erro seu, que nos ocasionou uma dor de cabeça. É verdade, é fato. Mas é importante lembrarmos que isso não é uma regra geral. Se assim fosse, Davi não haveria sofrido tanto. E eu falo de Davi aqui, não com relação à questão de Betseba, mas antes disso, ele já vinha sofrendo, ele já tinha passado por muita coisa, né? E ali, no caso de Betseba, de fato, ele vai colher a consequência do pecado. Mas o que ele diz é justamente o inverso. Ele diz o seguinte, que o justo não sofre, o mal sobrevém aos pecadores. Será que nessa terra existe alguém justo de fato? Por mais santo que ele seja, por mais correto que ele seja, por mais cristão que ele seja, será que existe alguém de fato justo? E a resposta é não. Ninguém é justo em si mesmo. Ninguém é bom em si mesmo. Ninguém é digno em si mesmo. Tudo que somos provém de Deus. A justiça que há em mim não é minha. Ela é operada em mim através de Cristo. Então, olhe que todos os grandes homens da Bíblia também tiveram os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Por quê? Porque eram homens como eu, como você. Não havia nada de sobre-humano. Eles eram totalmente humanos. Terceiro ponto, a queixa de Jó. Diante da acusação de Elifaz e da teologia sistemática que ele apresenta em relação ao pecado, nada mais resta a ele do que falar com Deus. E a coisa mais certa que tem, ele vai conversar com Deus e vai dizer, Senhor, vim trazer as minhas queixas, vim trazer as minhas reclamações, mas em nenhum momento ele imputa a Deus nenhuma blasfêmia, nenhuma injúria, nenhuma maledicência. Não. Ele queixa-se a Deus, mas ele queixa-se dentro da sua limitação humana e não atribui a Deus maldade alguma. Segundo ponto, os pecados no contexto da tradição religiosa, a ortodoxia engessada, né? Assim, Jó, ele agora tem um problema. Qual é o problema de Jó? É que todo um sistema religioso diz que ele está em pecado. E ao provar que ele não está em pecado, significa dizer que o sistema religioso estava falido. Então, é literalmente todos contra Jó. Todos contra um. Por quê? Porque se Jó ele está certo, significa que uma linha de raciocínio teológica antiga, muito anterior a ele, estava errada. O que acontece é que às vezes as pessoas elas têm pequenas coisas como verdades absolutas e não são. Por exemplo, até quando uma verdade é absoluta? Até o momento que eu conheço o complemento daquela verdade. Então aqui eles acreditavam que Jó estava em pecado porque tudo apontava dentro do sistema religioso que ele era pecador, no sentido de haver ofendido a Deus e estar colhendo o fruto daquela ofensa. Jó ele vai provar que o pecado não tem nada a ver com o sofrimento dele. Por quê? Porque o justo também sofre, o justo também chora, o justo também tem percas. Porém,
tanto diante do justo como diante do ímpio, Deus, ele é Deus. As calamidades que sobrevêm ao homem sobrevêm por consequências da vida, por circunstâncias da vida. É claro que Deus, ele tem poder e autoridade para intervir se assim ele o quiser, mas há um processo que é necessário a mim. Será que Deus não sabia que Jó era justo? Será que Deus não sabia que Jó não negaria, não blasfemaria? É claro que Deus sabia, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de Deus. Mas será que Jó sabia até onde ele de fato iria? Será que o diabo sabia que Jó iria até o fim? Não. Por quê? Porque o diabo não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. É uma criatura, um ser criado, derivado da vontade de Deus quando formado no seu estado de perfeição e originário da sua escolha consciente de afastar-se de Deus para tornar-se o que conhecemos hoje. Então, ele era também limitado. Ele não tinha autoridade sobre o futuro de Jó. Mas Deus, inevitavelmente, ele sabia disso. Mas Jó não. O diabo não. As pessoas não. Tá bom? Então Jó queixa-se a Deus. Segundo ponto, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Né? Ponto 2 aqui. Ó. Uma ameaça à tradição religiosa, que é o que comentamos agora. Um defensor celeste, Jó, ele vai procurar agora defender-se, trazer a sua visão, trazer a sua realidade e comunicar-se com Deus diante dos homens e das testemunhas que ali estão perante ele. E vai tentar falar de maneira clara, objetiva, sem quebrar os ensinamentos, né, sem querer ofender aquilo que havia sido apresentado a ele, mas ele está tentando dizer: gente, eu não pequei, eu não errei, eu não falhei, eu estou em comunhão com Deus. Mas, por algum motivo que eu desconheço, eu não entendo, eu não compreendo, tudo isto me sobreveio. Mas eu estou ligado na videira, eu estou junto com Deus. Neste contexto, nós vamos entender que para os amigos de Jó era difícil compreender isso que Jó estava falando. Tópico 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas, né? Então eles estão dizendo ali, está dizendo ali que Deus, ele é muito transcendente, ele é muito além da realidade do sofrimento e da dor humana e ele não tem muito interesse nisso. Mas nós sabemos que é exatamente o contrário. É isso que o faz tão especial. Tópico 2. Deus caminha com os homens, né? Deus anda com os homens, Deus sente a dor do homem, a aflição, o medo, a angústia, o desespero. Deus, ele sente aquilo que aflige o seu filho, que aflige a sua criação. E Deus está ali acompanhando Jó em silêncio, olhando o seu dia a dia, olhando a sua labuta, olhando a sua dor, olhando a sua angústia, mas ele está observando que Jó continua íntegro, fiel, justo, inabalável. A fé de Jó não estava nos bens. A fé de Jó não estava na riqueza. A fé de Jó estava em Deus. Que a minha fé possa estar em Deus. Que a nossa fé possa estar em Cristo. Que a nossa esperança seja Cristo ressuscitado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.